A comunidade Narrações Imersivas está disponível. Acesse o link na descrição, ou então no primeiro comentário fixado, ou até mesmo no QR Code na sua tela. Você pode assinar a nossa comunidade em duas plataformas. Estamos tanto na Aurelo quanto no Spotify, via Patreon. Ao se tornar membro da nossa comunidade, além dos livros já disponíveis no nosso canal, você encontra uma série de livros exclusivos para a nossa comunidade. Todos os livros são em formatos de MP3, sem interrupções ou propagandas, para uma maior e melhor narração imersiva. E para aqueles que já são membros, já estão aproveitando do nosso mais novo projeto, que se trata de Harry Potter totalmente ambientado, sonorizado e com a trilha oficial dos filmes. A versão definitiva para quem busca uma verdadeira imersão na saga. Então não fique de fora. Assine a nossa comunidade e descubra mais uma forma de ouvir narrações imersivas. O canal Narrações Imersivas apresenta Duna, de Frank Herbert, narrado por Yael Pekarovich e Regis Salvarani. Meu pai, o imperador Padishah, me pegou pela mão um dia e senti, usando os métodos ensinados por minha mãe, que ele estava transtornado. Ele me levou ao salão dos retratos até a egocópia do Duque Leto Atreides. Notei a forte semelhança entre eles, meu pai e aquele homem no retrato, ambos com rostos magros e elegantes, traços bem marcados e dominados por olhos frios. Filha princesa, meu pai disse, como eu queria que você fosse mais velha quando chegou a hora de este homem escolher uma mulher. Meu pai tinha 71 anos na época e não parecia mais velho que o homem no retrato, e eu tinha apenas 14, mas lembro-me de ter deduzido naquele instante que meu pai, no fundo, desejava que o duque tivesse sido seu filho e que não via com bons olhos as necessidades políticas que fizeram deles inimigos. Na casa de meu pai, da princesa Irulan. Seu primeiro encontro com as pessoas que ele recebera ordens para matar deixou o Dr. Kynes abalado. Ele se orgulhava de ser um cientista para quem as lendas não passavam de pistas interessantes a apontar raízes culturais. Mas o menino se encaixava na antiga profecia de maneira tão precisa. Ele tinha os olhos do demandante e o ar de candura reservada. Naturalmente, a profecia não especificava se a deusa mãe traria o Messias consigo ou se iria gerá-lo ali mesmo. Ainda assim, havia aquela estranha correspondência entre a predição e aquelas pessoas. Eles se encontraram no meio da manhã, em frente ao prédio da administração do campo de pouso de Arraquina. Um ornitóptero, sem marcas de identificação, estava pousado ali perto, zumbindo baixinho em modo de espera, tal qual um inseto sonolento. Um guarda Atreides estava ao lado do veículo, com a espada desembainhada e cercado pela ligeira distorção do ar provocada por um escudo. Kynes sorriu desdenhosamente ao ver o padrão do escudo e pensou: Arrakis tem aí uma surpresa reservada para eles. O planetólogo ergueu uma das mãos, fez sinal para seus guardas Fremen recuarem. Continuou avançando a passos largos, em direção à entrada do prédio, o buraco negro na rocha revestida de plástico. Tão exposto, aquele prédio monolítico, ele pensou. Tão menos conveniente que uma caverna. O movimento na entrada chamou a atenção dele. Deteve-se, aproveitando o momento para ajeitar o manto e o posicionamento do traje estilador sobre o ombro esquerdo. As portas da entrada se escancararam. Guardas Atreides saíram rapidamente, todos eles armados até os dentes, atordoadores de carga lenta, espadas e escudos. Atrás deles vinha um homem alto, de rosto aquilino, pele e cabelos morenos. Ele vestia um manto juba, com o timbre dos Atreides no peitilho, e o usava de uma maneira que denunciava sua falta de familiaridade com a roupa.
A veste aderia às pernas do traje estilador de um dos lados. Faltava à roupa um ritmo solto que acompanhasse a cadência dos passos. Ao lado do homem caminhava um jovem com os mesmos cabelos negros, mas de rosto mais arredondado. O garoto parecia pequeno para os 15 anos que Keynes sabia ser sua idade. Mas o corpo jovem dava uma impressão de autoridade, de confiança impecável, como se o menino visse e conhecesse coisas que os outros não conseguiam enxergar. E ele vestia o mesmo manto elegante do pai, mas com uma naturalidade que levaria qualquer um a pensar que o garoto sempre usara aquelas roupas. O Mahdi saberá de coisas que os outros não enxergam, dizia a profecia. Keynes chacoalhou a cabeça, dizendo a si mesmo: são apenas pessoas. Acompanhando os dois, e como eles, vestido para o deserto, vinha um homem que Keynes reconheceu. Gurney Halleck. Keynes inspirou profundamente para conter seu ressentimento em relação a Halleck, que o havia instruído quanto à maneira de se portar diante do duque e de seu herdeiro. Você pode chamar o duque de Milord ou Sire. Bem nascido também está correto, mas geralmente fica reservado para ocasiões mais formais. Pode-se dirigir ao filho como jovem mestre ou milord. O duque é um homem indulgente, mas não tolera muita intimidade. E Keynes pensou, ao ver o grupo se aproximar. Eles logo aprenderão quem é o mestre em Arrakis. Mandaram aquele mentat me interrogar metade da noite, não foi? Esperam que eu lhes sirva de guia numa inspeção das minas de especiaria, não é? O significado das perguntas de Hawat não escapará a Keynes. Eles queriam as bases imperiais. E era óbvio que ficaram sabendo das bases por meio de Idaho. Farei Stilgar mandar a cabeça de Idaho a este duque, Keynes disse consigo mesmo. A comitiva do duque estava agora apenas a alguns passos de distância e seus pés, enfiados nas botinas, trituravam a areia. Keynes fez uma reverência. Milord Duke. Quando o ecólogo se aproximara do vulto solitário ao lado do ornitóptero, Leto o tinha estudado. Alto, magro, vestido para o deserto, com manto folgado, traje estilador e botas de cano baixo. O capuz do homem fora atirado para trás e o véu pendia de lado, revelando cabelos longos e ruivos e uma barba esparsa. Os olhos eram daquele azul, sob grossas sobrancelhas. Vestígios de manchas escuras sujavam-lhe a pele ao redor dos olhos. Você é o ecólogo, disse o duque. Preferimos o título antigo por aqui, milord. Keynes disse. Planetólogo. Como quiser, o duque disse. Olhou para Poe. Filho, este é o juiz da transição, o árbitro da disputa, o homem incumbido de garantir que as formalidades sejam obedecidas em nossa pretensão ao domínio deste feudo. Olhou para Keynes. Este é meu filho. Milord, Keynes disse. Você é Fremen? Poe perguntou. Keynes sorriu. Sou aceito tanto no Sith quanto na aldeia, jovem mestre. Mas estou a serviço de Sua Majestade. Sou o planetólogo imperial. Poe assentiu, impressionado com a sensação de força que o homem transmitia. Halleck havia apontado Keynes para Poe desde uma das janelas superiores do prédio da administração. Aquele homem ali com a escolta Fremen? O que está andando na direção do ornitóptero agora? Poe tinha inspecionado Keynes brevemente com o binóculo, reparando na boca retilínea e rígida, na testa alta. Halleck dissera ao pé do ouvido de Poe. Tipinho esquisito. Sua maneira de falar é precisa, breve, bem definida, afiada. E o duque, atrás deles, dissera. É um cientista. Agora, a apenas alguns passos do homem, Poe sentia a força de Keynes, o impacto daquela personalidade, como se o homem tivesse sangue real, como se tivesse nascido para comandar.
Creio que temos de agradecer a você por nossos trajes tiladores e por estes mantos, disse o Duque. Espero que tenham servido, milord, Caines disse. São de confecção Fremen e foram feitos o mais próximo possível das medidas que seu homem aqui, Halleck, me deu. Fiquei preocupado com o fato de você ter dito que não poderia nos levar ao deserto a menos que usássemos estas roupas, disse o Duque. Temos condições de carregar bastante água. Não é nossa intenção ficar muito tempo fora, e teremos como cobertura aérea a escolta que se vê lá em cima agora mesmo. É improvável que sejamos abatidos. Caines o encarou, vendo a pele rica em água. Falou com frieza. Nunca discuta probabilidades em arraques. Fale apenas de possibilidades. Dirija-se ao Duque como Milord ou Sire. Leto fez um sinal com a mão, o código que dizia a Halleck para desistir, e falou. Nossos costumes são novidades por aqui, Gurney. Precisamos fazer concessões. Como quiser, Sire. Estamos em dívida com o senhor, Dr. Caines, Leto disse. Estes trajes e a consideração por nosso bem-estar serão lembrados. Por impulso, Poe recordou uma citação da Bíblia Católica de Orange e disse: O presente é a bênção do rio. As palavras soaram alto demais no ar parado. Os homens da escolta Fremen, que Caines havia deixado na sombra do prédio da administração e que descansavam de cócoras, levantaram-se no salto e começaram a cochichar, visivelmente agitados. Um deles gritou. Lisan al-Gaib! Caines deu meia volta, fez um sinal breve e cortante com uma das mãos, acenou para os guardas se afastarem. Eles recuaram, resmungando entre si, e em fila contornaram o prédio. Muito interessante, Leto disse. Caines olhou duramente para o Duque e para Poe, depois disse. Muitos nativos do deserto são supersticiosos. Não dê atenção a eles. Não fazem por mal. Mas ele pensou nas palavras da lenda. Eles irão vos saudar com as sagradas escrituras, e vossos presentes serão uma bênção. A avaliação que Leto tinha feito de Caines, baseada parcialmente no breve relatório verbal de Hawat, precavido e cheio de suspeitas, cristalizou-se de repente. O homem era Fremen. Caines viera acompanhado de uma escolta Fremen, que poderia significar simplesmente que os Fremen estavam colocando à prova sua liberdade recém-adquirida de entrar nas áreas urbanas, mas parecia ser uma guarda de honra. E, com sua atitude, Caines demonstrava ser um homem orgulhoso, acostumado à liberdade, e eram apenas suas próprias suspeitas que continham sua língua e seus modos. A pergunta de Poe tinha sido direta e pertinente. Caines havia se tornado um nativo. Não acha melhor irmos, Sire? Halleck perguntou. O Duque assentiu. Pilotarei meu próprio tóptero. Caines pode se sentar na frente comigo para mostrar o caminho. Você e Poe ficam com os bancos de trás. Um momento, por favor, Caines disse. Com sua permissão, Sire, tenho de verificar a segurança de seus trajes. O Duque começou a falar, mas Caines insistiu. Preocupo-me com minha pele tanto quanto com a sua, milord. Sei muito bem quem terá a garganta cortada se algum mal acontecer a vocês dois enquanto estiverem sob meus cuidados. O Duque franziu o senho, pensando. Que momento mais delicado. Se eu me recusar, poderei ofendê-lo. E este homem pode ter um valor incomensurável para mim. Contudo, deixá-lo entrar em meu escudo, tocar minha pessoa, quando sei tão pouco sobre ele? Os pensamentos passaram rapidamente pela cabeça dele, com a decisão logo em seu encalço. Estamos em suas mãos, disse o Duque. Deu um passo à frente e abriu seu manto. Viu Halleck ficar nas pontas dos pés, aprumado e alerta, mas sem sair do lugar. E se pudesse nos fazer a gentileza? Pediu o Duque. Eu gostaria que alguém que convive tão perto com o traje o explicasse. Certamente, Caines disse.
Ele tateou por baixo do manto em busca dos lacres dos ombros, falando enquanto examinava o traje. É basicamente um micro-sanduíche, um filtro de alto desempenho e um sistema de trocas de calor. Ele ajustou a vedação dos ombros. A camada em contato com a pele é porosa. A transpiração a atravessa. Depois de ter resfriado o corpo, é quase o processo de evaporação normal. As duas camadas seguintes, Kynes apertou o traje no peito. Tem filamentos de troca de calor e precipitadores de sal. O sal é reaproveitado. O Duque ergueu os braços a um gesto de Kynes e comentou. Muito interessante. Respire fundo, Kynes disse. O Duque obedeceu. Kynes examinou os lacres das axilas. Ajustou um deles. Os movimentos do corpo, principalmente a respiração, continuou ele, e um pouco de ação osmótica propiciam a força de bombeamento. Ele afrouxou ligeiramente o traje no peito. A água reaproveitada circula até bolsas coletoras, das quais você a retira por meio deste tubo que fica preso ao pescoço. O Duque recolheu o queixo e abaixou a cabeça para ver a ponta do tubo. Eficaz e conveniente, ele disse. Boa engenharia. Kynes se ajoelhou, examinou os lacres das pernas. A urina e as fezes são processadas nas almofadas das coxas. Ele disse e se levantou, apalpou a gola do traje, ergueu ali uma aba divisória. No alto deserto, você usa este filtro no rosto, com este tubo nas narinas. Estes obturadores garantem um encaixe perfeito. Inspire pelo filtro da boca, expire pelo tubo nasal. Com um traje Fremen em boas condições, você não perderá mais do que um dedal de umidade por dia, mesmo se estiver no grande R. Um dedal por dia, o Duque disse. Kynes apertou um dedo contra a almofada do traje sobre a testa e disse. Isto pode friccionar um pouco. Se começar a incomodar, por favor, avise-me. Posso apertá-la um pouco mais. Obrigado, disse o Duque. Ele moveu os ombros quando Kynes se afastou e percebeu que o traje realmente parecia melhor agora. Mais apertado e menos incômodo. Kynes voltou-se para Paul. Agora vamos dar uma olhada em você, rapaz. É um bom homem, mas terá de aprender a se dirigir a nós da maneira correta, pensou o Duque. Paul esperou passivamente enquanto Kynes inspecionava o traje. Tinha sido uma sensação esquisita vestir a roupa escorregadia e cheia de pregas. Em sua pré-consciência, ele sabia com absoluta certeza que nunca havia usado um traje estilador antes. E, contudo, cada gesto de ajustar as linguetas aderentes sob a orientação desastrada de Gurney parecera natural, instintivo. Ao apertar o peito para obter o bombeamento máximo com o movimento da respiração, ele sabia exatamente o que estava fazendo e por quê. Ao apertar bem as linguetas do pescoço e da testa, ele sabia que era para evitar as bolhas provocadas pelo atrito. Kynes se empertigou e recuou um passo, com uma expressão confusa. Você já tinha usado um traje estilador antes? Ele perguntou. Essa é a primeira vez. Então alguém o ajustou para você? Não. Você deixou as botinas frouxas nos tornozelos? Quem lhe disse para fazer isso? Parecia o jeito certo. E é mesmo. E Kynes coçou o queixo, pensando na lenda. Ele conhecerá vossos costumes como que desde o berço. Estamos perdendo tempo, disse o Duque. Ele apontou o tóptero que os aguardava e seguiu na frente, respondendo à continência do guarda com um aceno de cabeça. Subiu e entrou, prendeu o cinto de segurança, verificou os controles e os instrumentos. A nave estalou quando os demais subiram a bordo. Kynes colocou o cinto e concentrou-se no conforto acolchoado da aeronave. O luxo delicado dos estofos verde acinzentados, o brilho dos instrumentos, a sensação de ar filtrado e limpo em seus pulmões quando as portas se fecharam e os exaustores foram ligados.
Tão cômodo, ele pensou. Tudo em ordem, sire, Halleck disse. Leto acionou as asas, sentiu-as bater uma vez, e então duas. Estavam no ar, 10 metros depois, com as asas totalmente recolhidas, impelidos pelos jatos posteriores numa ascensão sibilante e quase vertical. Para sudeste, por cima da muralha escudo, Keynes disse. Foi lá que mandei seu areneiro mestre concentrar o equipamento. Certo. Inclinando lateralmente o tóptero, o Duque entrou em formação com sua cobertura aérea e as outras naves assumiram posições de guarda enquanto se dirigiam para sudeste. O projeto e a manufatura desses tragestiladores indicam um grau elevado de sofisticação, o Duque comentou. Um dia desses, quem sabe eu mostre a vocês uma fábrica do City, Keynes disse. Seria interessante, o Duque disse. Vi que os trajes também são manufaturados em algumas cidades fortificadas. Cópias inferiores, Keynes disse. Todo duneiro que preza sua vida usa um traje Fremen. E ele limitará a perda de água a 1 dedal por dia? Corretamente trajado, com o gorro bem justo na testa e todos os lacres em ordem, você perderá água principalmente pela palma das mãos, Keynes disse. Pode vestir as luvas do traje se não estiver usando as mãos para fazer algo importante, mas no alto deserto, a maioria dos Fremen passa nas mãos o sumo das folhas do arbusto de creosoto. Isso inibe a transpiração. O Duque olhou para baixo e para a esquerda, para a paisagem acidentada da muralha escudo, abismos de pedras torturadas, trechos castanho-amarelados cortados pelas linhas negras das falhas geológicas. Era como se alguém tivesse deixado o chão despencar do espaço e o abandonado ali onde caiu. Atravessaram uma bacia rasa, com um contorno nítido de areia cinzenta que se espalhava a depressão adentro a partir de um desfiladeiro que se abria ao sul. Os dedos de areia deslizavam para dentro da bacia. Um delta seco delineado contra a rocha mais escura. Keynes se recostou, pensando na pele rica em água que ele havia tocado sob os tragestiladores. Eles usavam cinturões escudos sobre os mantos, atordoadores de carga lenta nas cinturas, transmissores de emergência do tamanho de moedas pendurados em cordões em volta do pescoço. Tanto o Duque quanto o filho carregavam punhais embainhados junto ao pulso, e as bainhas pareciam bem usadas. Aquelas pessoas pareciam a Keynes uma combinação estranha de delicadeza e força militar. Havia nelas uma atitude totalmente diferente da dos Harkonnen. Quando fizer seu relatório ao imperador sobre a mudança da suzerania, você dirá que seguimos as regras? Leto perguntou. Ele olhou para Keynes, depois de volta ao curso que tomavam. Os Harkonnen partiram. Vocês chegaram, Keynes disse. E tudo está como deveria ser? Leto perguntou. Uma tensão momentânea mostrou-se na contração de um músculo da mandíbula de Keynes. Como planetólogo e juiz da transição, sou súdito direto do Imperium, milord. O Duque sorriu sinistramente. Mas nós dois conhecemos a realidade. Devo lembrá-lo que Sua Majestade apoia meu trabalho. Verdade? E qual é seu trabalho? No breve silêncio que se fez, Paul pensou. Ele está pressionando demais o tal Keynes. Paul olhou para Halleck, mas o guerreiro menestrel fitava a paisagem estéril lá fora. Keynes falou com toda a formalidade. Você, naturalmente, se refere a meus deveres como planetólogo? Naturalmente. Em grande parte, trata-se de biologia e botânica de terras áridas. Alguma pesquisa geológica, coleta e análise de amostras de solo. As possibilidades de um planeta inteiro nunca se esgotam. Você também pesquisa a especiaria? Keynes se virou e Paul reparou na tensão nos maxilares do homem. Que pergunta curiosa, milord. Não se esqueça de que este agora é meu feudo. Meus métodos e os dos Harkonnen são diferentes.
Não me importo se você estuda a especiaria desde que divida comigo o que descobrir. Ele olhou para o planetólogo. Os Harkonnen desencorajavam a pesquisa da especiaria, não é? Kynes devolveu o olhar, sem responder. Pode falar francamente, disse o Duque, sem temer por sua vida. A corte imperial, de fato, está bem longe, Kynes murmurou. E pensou, o que esse invasor aguado espera? Acha que sou tão burro a ponto de abraçar a causa dele? O Duque deu uma risadinha, sem desviar sua atenção do curso. Percebo uma nota ácida em sua voz, senhor. Chegamos sem fazer cerimônia, com o nosso bando de assassinos domesticados, não é? E esperamos que vocês percebam de imediato que somos diferentes dos Harkonnen? Vi a propaganda com que vocês inundaram as comunidades Sith e as vilas, Kynes disse. Adorem o Duque bonzinho. Seu departamento... Agora escute aqui, gritou Halleck. Afastou bruscamente sua atenção da janela e inclinou-se para a frente. Poe pousou uma das mãos sobre o braço de Halleck. Gurney, disse o Duque. Olhou para trás. Este homem passou muito tempo sob o domínio dos Harkonnen. Halleck se recostou. Sim, senhor. Aquele seu Hawat é muito sutil, Kynes disse, mas o objetivo dele é bem óbvio. Vai abrir aquelas bases para nós, então? O Duque perguntou. Kynes falou lacônico. São propriedades de Sua Majestade. Não estão em uso. Poderiam estar. Sua Majestade concorda? Kynes olhou duramente para o Duque. Arrakis poderia ser o Éden se seus soberanos parassem de procurar a especiaria e olhassem para frente. Não respondeu minha pergunta, o Duque pensou. E perguntou. Como é que um planeta vai se tornar o Éden sem dinheiro? E de que serve o dinheiro? Kynes perguntou. Se não consegue comprar os serviços de que se precisa? Ah, agora sim, o Duque pensou. E disse. Discutiremos isso outra hora. Neste exato momento, creio que estejamos chegando ao limite da muralha escudo. Devo manter o mesmo curso? O mesmo curso, murmurou Kynes. Poe olhou pela janela. Abaixo deles, o terreno acidentado começava a formar pregas inclinadas, descendo na direção de uma planície rochosa e desolada e de uma saliência de gume afiado. Para além da saliência, dunas em meia-lua marchavam rumo ao horizonte, e aqui e ali, ao longe, via-se uma nódoa sombria, um borrão mais escuro que indicava algo que não era areia. Afloramentos de rochas, talvez. No ar, perturbado pelo calor, não havia como Poe ter certeza. Há alguma planta lá embaixo? Poe perguntou. Algumas, Kynes disse. A zona de vida desta latitude costuma apresentar o que chamamos de pequenos surrupiadores de água, adaptados a roubar a umidade uns dos outros e a consumir rapidamente os vestígios de orvalho. Algumas partes do deserto pululam com formas de vida, mas todas elas aprenderam a sobreviver nestas condições inclementes. Se vocês se virem presos lá embaixo, terão de imitar essas formas de vida para não morrer. Quer dizer, roubar a água uns dos outros? Poe perguntou. A ideia lhe pareceu ultrajante e sua voz denunciava essa emoção. Acontece, disse Kynes. Mas não foi bem isso que eu quis dizer. Veja, meu clima exige uma atitude especial em relação à água. Você pensa na água o tempo todo. Não desperdiça nada que contenha umidade. E o Duque pensou. Meu clima. Vire 2 graus mais para o sul, milord. Kynes disse. Há uma ventania vindo do oeste. O Duque assentiu. Tinha visto a massa ondulante de poeira castanho-amarelada naquela direção. Ele inclinou o tóptero e fez a volta, reparando na maneira como as naves da escolta, ao virarem para acompanhá-lo, refletiam a cor laranja e leitosa da luz refratada pela poeira. Isso deve nos fazer passar ao largo da tempestade, Kynes disse.
Aquela areia deve ser perigosa para quem entra nela voando, Paul disse. É verdade que é capaz de cortar os metais mais resistentes? Nessa altitude, não é areia, e sim poeira, Kynes disse. O perigo é a falta de visibilidade, a turbulência e o entupimento das entradas de ar dos motores. Veremos de fato a mineração da especiaria hoje? Paul perguntou. Muito provavelmente, Kynes disse. Paul se recostou no assento. Tinha usado as perguntas e sua hiperpercepção para fazer o que sua mãe chamava de registrar a pessoa. Ele tinha Kynes agora, o tom de voz, cada detalhe do rosto e do gestual. Uma prega nada natural na manga esquerda da túnica do homem indicava a bainha de uma arma. Na cintura havia uma protuberância estranha. Diziam que os homens do deserto usavam uma faixa na cintura na qual enfiavam pequenos utensílios. Talvez as protuberâncias se devessem a essa faixa. Certamente não se tratava de um cinturão escudo secreto. Um broche de cobre, onde se via gravada a imagem de uma lebre, fechava a gola do manto de Kynes. Outro broche menor, com uma imagem parecida, pendia da ponta do capuz que ele trazia jogado para trás, sobre os ombros. Halleck se contorceu no assento ao lado de Paul, esticou o braço até o compartimento traseiro e de lá tirou seu balizet. Kynes se virou para olhar quando Halleck começou a afinar o instrumento. Depois, voltou sua atenção para o curso que seguiam. O que gostaria de ouvir, jovem mestre? Halleck perguntou. Escolha você, Gurney, Paul disse. Halleck se inclinou, para deixar o ouvido bem perto da caixa de ressonância. Tocou uma corda e cantou baixinho. Nossos ancestrais comeram o maná do deserto, nos lugares ardentes onde nascem os ciclones. Senhor, salvai-nos daquela terra horrível. Salvai-nos. Oh, salvai-nos da terra seca e sedenta. Kynes olhou para o duque e disse: Milord realmente anda com um número reduzido de guardas. Todos eles são homens de muitos talentos como este? Gurney, riu o duque. Gurney é único. Gosto de tê-lo comigo por causa dos olhos. Os olhos dele deixam passar pouca coisa. O planetólogo franziu o senho. Sem perder um compasso da música, Halleck se intrometeu. Pois sou como a coruja do deserto, ó. Ai-á, sou como a coruja do deserto. O duque estendeu a mão, tirou um microfone do painel de instrumentos, ligou-o com o polegar e disse: Líder para a escolta Gema. Objeto voador às 9 horas, setor B. Identificação? É só uma ave, Kynes disse e acrescentou. Tem olhos aguçados. O alto-falante do painel chiou, e então... Escolta Gema. Objeto examinado em amplificação máxima. É uma ave de grande porte. Paul olhou na direção indicada, viu o ponto distante, um pingo de movimento intermitente e percebeu como seu pai deveria estar agitado. Todos os sentidos estavam em alerta total. Não sabia que existiam aves desse porte tão dentro do deserto, o duque disse. É provavelmente uma águia, Kynes disse. Muitas criaturas se adaptaram a este lugar. O ornitóptero passou veloz sobre uma planície rochosa e árida. A 2.000 metros de altitude, Paul olhou para baixo e viu a sombra enrugada da nave e sua escolta. A terra lá embaixo parecia plana, mas as ondas de sombra contavam outra história. Alguém já escapou do deserto a pé? O duque perguntou. A música de Halleck cessou. Ele se inclinou para a frente, com o intuito de escutar a resposta. Não das profundezas do deserto, Kynes disse. Homens já escaparam da segunda zona várias vezes. Sobreviveram porque cruzaram as áreas rochosas, aonde os vermes raramente vão. O timbre da voz de Kynes prendeu a atenção de Paul.
Percebeu que seus sentidos entravam em alerta, como tinham sido treinados para fazer. Ah, os vermes! O Duque disse. Tenho de ver um deles um dia desses. Pode ser que veja um hoje, Kynes disse. Onde há especiaria, há vermes. Sempre? Halleck perguntou. Sempre. Há alguma relação entre o verme e a especiaria? Perguntou o Duque. Kynes se virou e Poe viu o homem morder os lábios ao falar. Eles defendem as areias da especiaria. Cada verme tem um território. Quanto à especiaria? Quem sabe? Os espécimes de vermes que examinamos levam-nos a desconfiar que ocorrem reações químicas complicadas em seus corpos. Encontramos traços de ácido clorídrico nos dutos e formas ácidas ainda mais complicadas em outros pontos. Vou dar a você minha monografia sobre o assunto. E os escudos não servem como defesa? Perguntou o Duque. Escudos! Zombou Kynes. Se ativar um escudo na zona dos vermes, terá selado seu destino. Os vermes ignoram os limites territoriais. Vêm de muito longe para atacar um escudo. Nenhum homem que usasse escudo sobreviveu a um desses ataques. Como é que se abate um verme, então? A aplicação de choque elétrico de alta voltagem a cada segmento anelar separadamente é a única maneira conhecida de matar e preservar um verme inteiro, Kynes disse. Podem ser atordoados e feitos em pedaços por explosivos, mas cada segmento anelar tem vida própria. Fora as armas atômicas, não conheço um explosivo de poder suficiente para destruir por completo um verme grande. São incrivelmente resistentes. Por que ninguém tentou exterminá-los? Perguntou Poe. Muito caro, Kynes disse. Muita área para cobrir. Poe se recostou em seu cantinho. Seu sentido para a verdade, a percepção das nuances de tom de voz, dizia que Kynes estava mentindo e contando meias verdades. E ele pensou, se houver uma relação entre os vermes e a especiaria, matar os vermes destruiria a especiaria. Ninguém terá de escapar do deserto tão cedo, o Duque disse. É só disparar este pequeno transmissor no pescoço e o socorro estará a caminho. Todos os nossos operários usarão um destes muito em breve. Vamos criar um serviço de resgate especial. É muito louvável, Kynes disse. Você fala como se não concordasse? Disse o Duque. Concordar? Claro que concordo, mas isso não adiantará muita coisa. A eletricidade estática das tempestades de areia encobre muitos sinais. Os transmissores curto-circuitam. Já tentaram isso antes, sabe? A Hackes é dura com os equipamentos. E, se você é caçado por um verme, não tem muito tempo. Em geral, não mais que 15 ou 20 minutos. O que você aconselha? O Duque perguntou. Está pedindo o meu conselho? Como planetólogo, sim. Você seguiria meu conselho? Se o achasse razoável. Muito bem, milord. Nunca viaje sozinho. O Duque desviou sua atenção dos controles. Só isso? Só isso. Nunca viaje sozinho. E se uma tempestade separar você do grupo e obrigá-lo a pousar? Halleck perguntou. Não há algo que se possa fazer? Algo é um campo muito vasto, Kynes disse. O que você faria? Poe perguntou. Kynes olhou duramente para o menino. Depois, voltou a dar atenção ao Duque. Eu me lembraria de garantir a integridade de meu traje estilador. Se estivesse fora da zona dos vermes ou nas pedras, ficaria com a nave. Se estivesse no alto deserto, me afastaria da nave o mais rápido possível. 1000 metros, mais ou menos, já dariam. Depois, eu me esconderia embaixo de meu manto. Um verme acabaria pegando a nave, mas talvez não me notasse. E depois? Halleck perguntou. Kynes deu de ombros. Esperaria o verme ir embora. Só isso? Poe perguntou. Depois que o verme fosse embora, aí tentaria sair andando, Kynes disse.
É preciso pisar leve, evitar as areias de percussão, as bacias de maré-poeira, seguir na direção da zona rochosa mais próxima. Existem muitas dessas zonas. É possível sobreviver. Areias de percussão? Halleck perguntou. Uma forma de compactação da areia, Kynes disse. Basta o passo mais leve para fazê-las rufar. Os vermes sempre respondem a isso. E uma bacia de maré-poeira? O Duque perguntou. Certas depressões no deserto foram preenchidas com terra com o passar dos séculos. Algumas são tão vastas que apresentam correntes e marés. Todas engolem os incautos que nelas pisam. Halleck voltou a se recostar e recomeçou a tocar o balizet. No mesmo instante, ele cantou. Feras selvagens do deserto ali caçam, esperando os inocentes passarem. Oh, não provoque os deuses do deserto, a menos que queiram um epitáfio solitário. Os perigos do... Ele se calou e inclinou-se para a frente. Nuvem de poeira à frente, Sire. Já vi, Gurney. É o que estamos procurando, disse Kynes. Paul se esticou todo no assento para dar uma olhada e viu uma nuvem amarela e encapelada, bem perto da superfície do deserto, uns 30 quilômetros à frente. É uma de suas lagartas usinas, Kynes disse. Está na superfície, o que quer dizer que encontrou a especiaria. A nuvem é a areia expelida pelos exaustores depois da remoção da especiaria por centrifugação. Não há outra nuvem parecida com essa. A aeronave acima dela, o Duque disse. Estou vendo 2, 3, 4 vigias, Kynes disse. Estão à espera de uma trilha de verme. Trilha de verme? O Duque perguntou. Uma onda de areia que se move na direção da lagarta. Também devem ter sondas sísmicas na superfície. Os vermes, às vezes, enterram-se muito fundo e a onda não aparece. Kynes varreu o céu com o olhar. Deve haver um caleche por perto. Mas não o estou vendo. O verme sempre vem, hein? Halleck perguntou. Sempre. Paul se inclinou e tocou o ombro de Kynes. Qual é o tamanho da área demarcada por um verme? Kynes franziu o senho. O garoto continuava a fazer perguntas adultas. Depende do tamanho do verme. Qual é a variação? O Duque perguntou. Os grandes podem controlar 300 ou 400 quilômetros quadrados. Os pequenos... Ele se calou quando o Duque acionou os jatos de frenagem. A nave deu um solavanco e o sussurro dos propulsores da cauda se calou. As asas se estenderam e começaram a bater. O veículo tornou-se um tóptero perfeito quando o Duque inclinou a nave, mantendo as asas numa batida suave, e apontou o extremo leste, passada a lagarta usina com sua mão esquerda. Aquilo é uma trilha de verme? Kynes se inclinou na frente do Duque para olhar ao longe. Paul e Halleck se acotovelavam, olhando na mesma direção, e Paul reparou que a escolta, surpresa com a manobra repentina, tinha seguido em frente, mas agora fazia a volta. A lagarta usina estava a uns 3 quilômetros de distância. No ponto indicado pelo Duque, sequências de dunas em meia-lua espalhavam ondas de sombra na direção do horizonte, e atravessando-as, feito uma linha de prumo que se estendia ao longe, vinha um monte alongado em movimento, uma crista de areia. Lembrava a Paul a turbulência causada por um peixe grande nadando logo abaixo da superfície. É um verme, Kynes disse. E dos grandes. Ele se recostou, agarrou o microfone do painel, digitou uma nova frequência no seletor. Olhando para o mapa quadriculado móvel acima de suas cabeças, ele disse ao microfone, chamando lagarta em Delta Ajax 9. Alerta de trilha de verme. Lagarta em Delta Ajax 9. Alerta de trilha de verme. Responda, por favor. Ele esperou. O alto-falante do painel emitiu chiados de estática. Depois, ouviu-se uma voz. Quem chama Delta Ajax 9? Câmbio.
Parecem bem tranquilos, Halleck disse. Kynes falou ao microfone. Voo não registrado, uns 3 quilômetros ao norte e a leste de vocês. Trilha de verme em curso de interceptação com sua posição. Contato estimado em 25 minutos. Outra voz trovejou no alto-falante. Aqui é o Vigia Controle. Avistamento confirmado. Aguardem definição de contato. Houve uma pausa e então... Contato em 26 minutos e contando. Foi uma estimativa precisa. Quem está nesse voo não registrado? Câmbio. Halleck livrou-se do cinto de segurança e se atirou entre Kynes e o Duque. É a frequência de trabalho normal, Kynes? Sim, por quê? Quem está ouvindo? Só as equipes de trabalho nesta área. Reduz a interferência. Mais uma vez, o alto-falante crepitou e então... Aqui é Delta Ajax 9. Quem fica com a bonificação desse avistamento? Câmbio. Halleck olhou para o Duque. Kynes disse. Há uma bonificação proporcional ao carregamento de especiaria para quem der o primeiro alerta de verme. Eles querem saber... Diga-lhes quem viu aquele verme primeiro, Halleck disse. O Duque concordou. Kynes hesitou. Depois, ergueu o microfone. O crédito do avistamento vai para o Duque Leto Atreides. O Duque Leto Atreides. Câmbio. A voz no alto-falante saiu monótona e parcialmente distorcida por uma explosão de estática. Entendido e obrigado. Agora diga para dividirem a bonificação entre eles, Halleck mandou. Diga que é o desejo do Duque. Kynes inspirou fundo e então... É o desejo do Duque que vocês dividam a bonificação entre os tripulantes. Entenderam? Câmbio. Entendido e obrigado, respondeu o alto-falante. O Duque falou. Esqueci de mencionar que Gurney também é muito talentoso como relações públicas. Kynes virou-se para Halleck com a confusão estampada no senho franzido. É para que os homens saibam que o Duque se preocupa com a segurança deles, Halleck disse. A notícia vai se espalhar. Foi numa frequência de trabalho da área. É improvável que os agentes Harkonnen tenham ouvido. Ele olhou para fora, para a cobertura aérea. E somos uma força considerável. Valia a pena correr o risco. O Duque inclinou a nave na direção da nuvem de areia que irrompia da lagarta usina. O que vai acontecer agora? Há um Kalesh aqui perto em algum lugar, Kynes disse. Vai aparecer e içar a lagarta. E se o Kalesh tiver se acidentado? Perguntou Halleck. Sempre se perde algum equipamento, Kynes disse. Aproxime-se e sobrevoe a lagarta, milord. Isto vai ser interessante. O Duque fechou a cara e ocupou-se dos controles ao entrarem numa zona de turbulência sobre a lagarta. Poe olhou para baixo. Viu que a areia ainda era expelida pelo monstro de metal e plástico abaixo deles. Parecia um grande besouro azul e castanho, com muitas esteiras que se estendiam em apêndices ao redor dele. Viu a boca de um gigantesco funil invertido enfiada na areia escura em frente ao veículo. É um veio rico em especiaria, pela cor, Kynes disse. Vão continuar trabalhando até o último minuto. O Duque transferiu mais força para as asas, enrijeceu-as para uma descida mais abrupta e baixou um pouco, planando em círculos acima da lagarta. Uma olhadela para a esquerda e para a direita mostrou-lhe que sua cobertura mantinha a altitude e circulava acima deles. Poe estudou a nuvem amarela que jorrava dos exaustores da lagarta, olhou para o deserto, para o rastro do verme que se aproximava. Não deveríamos ouvi-los chamar o Kalesh? Halleck perguntou. Geralmente mantém a aeronave numa frequência diferente, Kynes disse. Não deveria haver 2 Kaleshes de prontidão para cada lagarta? O Duque perguntou. Deve haver 26 homens naquela máquina lá embaixo, para não mencionar o custo do equipamento. Kynes disse. Vocês não têm Ele foi interrompido quando o alto-falante explodiu com uma voz zangada. Alguém aí está vendo a aeronave? Não está respondendo. Um ruído distorcido crepitou no alto-falante,
sufocado por um repentino sinal de cancelamento. Depois, ouviram-se o silêncio e a primeira voz. Apresentem-se, pela ordem, câmbio. Aqui é o Vigia Controle. Da última vez que a vi, a aeronave estava bem alto e seguindo em círculo para noroeste. Não a estou vendo agora, câmbio. Vigia 1, negativo, câmbio. Vigia 2, negativo, câmbio. Vigia 3, negativo, câmbio. Silêncio. O Duque olhou para baixo. A sombra de sua própria nave estava justamente passando sobre a lagarta. Só 4 vigias, certo? Correto, Kynes disse. São 5 em nosso grupo, o Duque disse. Nossas naves são maiores. Podemos fazer caber mais 3 em cada uma. Os vigias devem ser capazes de levar 2 cada. Paul fez a conta mentalmente e disse. Sobram 3. Por que não tem 2 caleches para cada lagarta? Gritou o Duque. Vocês não têm equipamento extra suficiente, Kynes disse. Mais razão para proteger o que temos. Aonde pode ter ido aquele caleche? Halleck perguntou. Poderia ter sido obrigado a pousar em algum lugar fora de vista, Kynes disse. O Duque agarrou o microfone, hesitou com o polegar suspenso sobre a chave. Como podem ter perdido o caleche de vista? Eles ficam de olho no chão, procurando trilhas de verme, Kynes disse. O Duque acionou a chave com o polegar e falou ao microfone. Aqui é seu Duque. Estamos descendo para evacuar a tripulação da Delta Ajax 9. Todos os vigias têm ordens para fazer o mesmo. Os vigias pousarão no lado leste. Ficamos com o oeste. Câmbio. Esticou o braço, digitou sua frequência de comando, repetiu a ordem para sua própria cobertura aérea e entregou o microfone a Kynes. Kynes voltou à frequência de trabalho e uma voz irrompeu do alto-falante. Quase carga completa de especiaria. Temos quase uma carga completa. Não podemos deixar tudo para um maldito verme. Câmbio. Dane-se a especiaria, o Duque gritou. Voltou a segurar o microfone e disse. Especiaria é o que não falta. Há lugar em nossas naves para todos, exceto 3 de vocês. Tirem a sorte ou decidam como quiserem quem vai e quem fica. Mas vocês vão, e isso é uma ordem. Voltou a enfiar o microfone nas mãos de Kynes e murmurou um perdão quando o planetólogo sacudiu um dedo machucado. Quanto tempo? Paul perguntou. 9 minutos, Kynes disse. O Duque disse. Esta nave tem mais potência que as outras. Se decolarmos usando os jatos e com as asas em 3/4, poderemos acomodar mais um homem. A areia é fofa, Kynes disse. Com mais 4 homens a bordo numa decolagem a jato, poderíamos quebrar as asas, Sire, Halleck disse. Não nesta nave, disse o Duque. Ele puxou os controles para trás quando o tóptero passou planando ao lado da lagarta. As asas se inclinaram para cima e frearam o tóptero, que deslizou até parar a 20 metros da usina. A lagarta agora estava silenciosa, e a areia não jorrava mais de seus respiradouros. Emitia apenas um leve ronco mecânico que se tornou mais audível quando o Duque abriu a porta. Imediatamente, suas narinas foram tomadas de assalto pelo odor de canela, forte e pungente. Com um sonoro bater de asas, a aeronave vigia pousou na areia do outro lado da lagarta. A escolta do próprio Duque mergulhou para aterrissar alinhada com ele. Paul, olhando para a usina, viu como todos os tópteros ficavam pequenos perto dela, mosquitos ao lado de um besouro soldado. Gurney, você e Paul joguem fora aquele banco lá atrás, o Duque disse. Usou uma manivela para reduzir as asas manualmente a 3/4, ajustou-lhes o ângulo, verificou os controles dos jatos. Por que diabos não estão saindo daquela máquina? Ainda tem esperança de que o caleche apareça, Kynes disse. Restam alguns minutos. Ele olhou para o leste. Todos se voltaram para olhar na mesma direção, sem que vissem sinal do verme,
mas havia uma sensação tensa e forte de ansiedade no ar. O Duque tomou o microfone, digitou sua frequência de comando e disse: 2 de vocês, joguem fora seus geradores de escudo. Pela ordem. Assim conseguirão carregar mais um homem. Não vamos deixar ninguém para aquele monstro. Ele voltou à frequência de trabalho e gritou: Muito bem! Vocês aí na Delta Ajax 9, para fora! Já! É uma ordem de seu Duque! Rápido! Ou então vou fazer essa lagarta em pedaços com uma arma lês. Uma escotilha se abriu perto da frente da usina, uma outra atrás, e uma terceira em cima. Os homens saíram aos trambolhões, escorregando e descendo de 4 até a areia. Um homem alto, vestindo uma túnica de trabalho remendada, foi o último a aparecer. Ele pulou para uma esteira e dali para a areia. O Duque devolveu o microfone ao painel, pendurou-se no degrau da aeronave e gritou: 2 homens para cada um dos vigias. O homem de túnica remendada começou a dividir sua tripulação aos pares, empurrando-os na direção do veículo que esperava do outro lado. 4 aqui! Gritou o Duque. 4 naquela nave lá atrás! Ele gesticulou, com um dedo na direção de um dos tópteros da escolta diretamente atrás dele. Os guardas acabavam de empurrar o gerador de escudo para fora. E 4 naquela nave lá! Ele apontou a outra nave da escolta, que tinha se livrado do gerador de escudo. 3 em cada uma das outras. Corram, seus lobos da areia! O homem alto terminou de contar sua tripulação, veio caminhando com dificuldade pela areia, seguido por 3 de seus companheiros. Estou ouvindo o verme, mas não consigo vê-lo, Kynes disse. Os outros ouviram então um resvalar abrasivo, distante e cada vez mais alto. Tamanho desleixo, maldição! O Duque resmungou. Ao redor deles, as aeronaves começaram a deixar a areia. Fizeram o Duque se lembrar de certa vez nas selvas de seu planeta natal, da chegada repentina a uma clareira e das aves carniceiras alçando voo, deixando para trás a carcaça de um gauro. Os especieiros chegaram com dificuldade ao flanco do tóptero, começaram a subir a bordo, passando por trás do Duque. Halleck ajudou, puxando-os para a traseira do veículo. Já para dentro, rapazes! Ele gritou. Rápido! Paul, espremido num canto por homens suados, sentiu o cheiro do medo na transpiração. Viu que 2 deles tinham ajustado mal as golas de seus trajes estiladores. Guardou a informação na memória para agir no futuro. Seu pai teria de impor uma disciplina mais rígida em relação aos trajes estiladores. Os homens tinham a tendência de ficar desleixados se essas coisas não fossem observadas. O último homem chegou ofegante à traseira do veículo e disse: O verme está quase em cima da gente! Decole! O Duque, de senho franzido, deslizou para seu assento e disse: Ainda temos quase 3 minutos de acordo com a primeira estimativa de contato, certo, Kynes? Ele fechou a porta e verificou se estava bem fechada. É quase isso mesmo, milord, Kynes disse e pensou. É senhor de si esse Duque. Tudo em ordem, sire, Halleck disse. O Duque assentiu, viu a última nave da escolta decolar. Ajustou a ignição, deu mais uma olhada nas asas e nos instrumentos e acionou a sequência dos jatos. A decolagem afundou o Duque e Kynes em seus bancos, comprimiu as pessoas na traseira. Kynes observou como o Duque manuseava os controles, com suavidade e segurança. O tóptero estava totalmente no ar agora, e o Duque estudava seus instrumentos, olhava para as asas à esquerda e à direita. Está muito pesada, sire, Halleck disse. Dentro dos limites de tolerância desta nave, disse o Duque. Não achou realmente que eu me arriscaria a perder esta carga, não é, Gurney? Halleck abriu um sorriso largo e disse: Nem um pouco, sire. O Duque inclinou a nave numa curva longa e suave, ascendendo acima da lagarta. Paul,
espremido num canto ao lado de uma janela, olhou para baixo, para a máquina silenciosa sobre a areia. A trilha de verme havia se interrompido a cerca de 400 metros da lagarta. E agora parecia haver turbulência na areia em volta da usina. O verme agora está embaixo da lagarta, Kynes disse. Vocês estão prestes a presenciar uma coisa que pouca gente já viu. Partículas de terra escureciam a areia em volta da lagarta. A máquina enorme começou a adernar para a direita. Um gigantesco redemoinho de areia começou a se formar ali, à direita da lagarta. Movia-se cada vez mais rápido. A areia e a terra agora enchiam o ar num raio de centenas de metros. E então, eles o viram. Um buraco amplo surgiu na areia. A luz do sol faiscou nos raios brancos dentro dele. Poe estimou que o diâmetro do buraco era, no mínimo, o dobro do comprimento da lagarta. Ele viu a máquina deslizar para dentro daquela abertura num vagalhão de areia e terra. O buraco recuou. Deuses! Que monstro! Murmurou um homem ao lado de Poe. Ficou com toda a nossa suada especiaria, grunhiu um outro. Alguém vai pagar por isso, disse o Duque. Prometo. Pela ausência de inflexão na voz, Poe percebeu a intensidade da ira de seu pai. Descobriu que sentia a mesma coisa. Era um desperdício criminoso. No silêncio que se seguiu, eles ouviram Kynes. Bendito seja o Criador e sua água, Kynes murmurou. Benditas suas idas e vindas. Que sua passagem purifique o mundo. Que ele conserve o mundo para seu povo. O que foi que disse? Perguntou o Duque. Mas Kynes ficou em silêncio. Poe olhou para os homens amontoados ao redor dele. Estavam olhando fixa e receosamente para a nuca de Kynes. Um deles sussurrou. Liet! Kynes se virou carrancudo. O homem se encolheu em seu assento envergonhado. Um outro resgatado começou a tossir, uma tosse seca e áspera. No mesmo instante, ele deixou escapar um grito sufocado. Maldito seja este inferno! O duneiro alto, que tinha sido o último a sair da lagarta, disse: Fica calmo aí, Cos. Senão, só vai fazer a tosse piorar. Ele se mexeu no meio dos homens até que conseguisse enxergar a nuca do Duque. O senhor é o Duque Leto, não é? Ele disse. É ao senhor que a gente tem que agradecer por estar vivo. A gente ia morrer ali mesmo se o senhor não aparecesse. Quieto, homem, e deixe o Duque pilotar a nave, Halleck murmurou. Poe olhou para Halleck. O menestrel também tinha visto as rugas de tensão nos cantos da face de seu pai. Pisava-se em ovos quando o Duque estava zangado. Leto, inclinando o tóptero, começou a abandonar o grande círculo. Parou a um novo sinal de movimento na areia. O verme tinha se retirado para as profundezas, e agora, perto de onde a lagarta estivera, viam-se dois vultos que se deslocavam para o norte, afastando-se da depressão de areia. Pareciam deslizar sobre a superfície e mal levantavam poeira para marcar sua passagem. Quem são aqueles lá embaixo? O Duque gritou. Dois camaradas que pegaram uma carona com a gente, senhor, disse o duneiro alto. Por que não disseram nada sobre eles? Resolveram correr o risco, senhor, respondeu o duneiro. Milord, disse Kynes. Eles sabem que não adianta tentar salvar homens apanhados no deserto em território de verme. Mandaremos uma nave buscá-los quando chegarmos à base, o Duque disse ríspido. Como desejar, milord. Kynes aqueceu. Mas o provável é que, quando a nave chegar aqui, não haja nada para salvar. Mandaremos uma nave mesmo assim, afirmou o Duque. Estavam bem ao lado de onde o verme apareceu. Poe disse. Como escaparam? As paredes do buraco desmoronam e as distâncias acabam enganando, Kynes disse. Está desperdiçando combustível aqui, sire, arriscou Halleck.
Certo, Gurney. O Duque fez a nave dar a volta e rumar para a muralha escudo. Sua escolta deixou de circular no alto e assumiu posições acima e ao lado dele. Poe pensou no que o Duneiro e Caines haviam dito. Ele detectava meias verdades e completas mentiras. Os homens na areia deslizavam sobre a superfície com tamanha segurança, movendo-se de uma maneira obviamente calculada para não atrair novamente o verme desde as profundezas onde se encontrava. Fremen, pensou Poe. Quem mais caminharia com tanta segurança sobre a areia? Quem mais não seria motivo de preocupação mais que natural por não estar em perigo? Eles sabem viver aqui. Eles sabem ser mais espertos que o verme. O que os Fremen faziam naquela lagarta? Poe perguntou. Caines girou. O Duneiro Alto arregalou os olhos para Poe. Azul sobre azul sobre azul. Quem é o moleque? Ele perguntou. Halleck posicionou-se entre o homem e Poe. Disse. Este é Poe Atreides, o herdeiro do Cal. Por que ele está dizendo que a gente tinha Fremen na nossa roncadeira? O homem perguntou. A descrição bate, Poe disse. Caines riu alto. Não dá para identificar um Fremen só de olhar. Ele se voltou para o Duneiro. Você aí, quem eram aqueles homens? Amigos de um dos outros, o Duneiro disse. Só uns amigos de uma vila aí que queriam ver as areias da especiaria. Caines se virou. Fremen! Mas ele estava recordando as palavras da lenda. Lisan al-Gaib não se deixará enganar por nenhum ardil. Já morreram, é quase certo, jovem senhor, o Duneiro disse. Não vamos falar mal deles. Mas Poe ouviu a falsidade nas vozes de ambos. Sentiu a ameaça que colocara Halleck instintivamente na posição de guarda. Poe falou friamente. Um lugar terrível para morrer. Sem se virar, Caines disse. Quando Deus determina que uma criatura morra num determinado lugar, ele faz os desejos da criatura dirigirem-na para aquele lugar. Leto lançou um olhar duro para Caines. E Caines, devolvendo o olhar, viu-se transtornado por um fato que observara ali. Este duque estava mais preocupado com os homens do que com a especiaria. Ele arriscou sua vida e a vida de seu filho para salvar os homens. Deu pouca importância à perda de uma lagarta cheia de especiaria. O risco que os homens correram o deixou furioso. Um líder como esse poderia inspirar uma lealdade fanática. Seria difícil derrotá-lo. Contra sua própria vontade e contra todos os pareceres anteriores, Caines admitiu para si mesmo: gosto deste duque.